Capítulo 5, Limitações e Virtudes. Padre Fausto começa falando nesse capítulo que todos nós temos limitações e é normal a gente não gostar delas, seja limitações físicas, intelectuais, emocionais, sociais. Mas olha só, ele faz uma distinção super importante. A gente tem que saber o que são os nossos defeitos e o que são nossas limitações. A gente não pode confundir as coisas. Os defeitos são falhas morais e a gente deve corrigi-los. As limitações são fragilidades humanas e a gente tem que aceitá-las com humildade. Então, assim, a impaciência é um defeito. Agora, por exemplo, uma baixa estatura, uma dificuldade de aprendizado, uma doença crônica já são limitações. Então, as limitações realmente nos humilham. E é por isso que exige grande virtude para conviver com essa limitação que nós temos, para a gente não viver assim com o vitimismo, achando que Deus foi injusto conosco. E aí a primeira atitude que a gente tem que ter diante de uma limitação nossa é aceitá-la, ter uma aceitação serena. Aceitar é um ato de humildade e de fé. Não se trata de resignação, mas sim de um realismo cristão, porque Deus nos ama independente desta limitação, ou até melhor, Ele nos ama inclusive por conta dessa nossa limitação. Então, ser humilde também é bom lembrar, não é se fazer de coitadinho, é viver na verdade. Por exemplo, a pessoa que reconhece, tem um ritmo diferente, mas se organiza, pede ajuda e segue firme, está sendo uma pessoa virtuosa. Agora, quem vive reclamando, comparando-se com os outros, alimenta a revolta. E isso é um orgulho disfarçado. Então, aceitar-se é o início da sabedoria espiritual. Uma segunda atitude que a gente deve ter é superar o que é possível. Nem toda limitação, gente, precisa ser tolerada passivamente. Algumas são superáveis com esforço, com tratamento, com disciplina, com fé. Então, Padre Fausto dá dois exemplos que, inclusive, pela minha santa ignorância, eu nem conhecia. Uma é daquela escritora Helen Keller, que era cega e surda desde a infância, e mesmo assim ela aprendeu 4 idiomas, tornou-se escritora e conferista mundial. Então, assim, uma frase dela super conhecida é: nunca se deve engatinhar quando o impulso é voar. Outra também: a felicidade vem da fidelidade a um objetivo que vale a pena. Entende? Então, assim, as virtudes em ação aí são coragem, esperança, esforço, generosidade, perseverança, disciplina. Um outro também exemplo, né? O São João Maria Vianney, que é o padroeiro dos padres, né? O cura d'Ars. Ele era um padre simples, de pouca cultura, cheio de dificuldades no aprendizado. Mesmo assim, com oração, penitência e constância, ele transformou a comunidade dele num santuário de fé e conversão, sabe? Tudo porque cultivou a virtude da paciência, do zelo, do amor, da fortaleza, da fé heróica. Então, assim, não importa o tamanho da limitação, o que importa é o tamanho da fé com que a enfrentamos. Uma outra atitude, né, uma terceira atitude que
que devemos ter é ver fé nas pequenas possibilidades. Por exemplo, Deus sempre nos dá algo para a gente refletir, só que às vezes a gente fica tão cego com o nosso egoísmo que a gente não entende. Lembra daquele, como se diz, daquela leis de Mendel? Então, ele foi um monge agostiniano, ele não pôde lecionar na universidade e aí ele fez um jardim lá no mosteiro, com humildade e paciência, e fez lá os experimentos com as ervilhas. E por conta disso, ele fundou a genética moderna. Então, assim, ele teve, né, responsabilidade, constância, idealismo, disciplina. Então, assim, no pequeno ambiente dele, ele conseguiu mudar o mundo. Ele não estava em Harvard, sabe? Ele estava num monge, num jardim do monge, né? Do mosteiro dele. Ele foi um monge. Então, assim, olha só. Tem o santo, né? São João da Cruz, que ele foi preso injustamente. E aí, mesmo preso, ele compôs assim vários poemas espirituais. E ainda ele chamava os seus torturadores de meus benfeitores, porque ele trabalhou a fé, o desprendimento, a paciência, o perdão. Olha só as virtudes que ele trabalhou nesse momento tão difícil que ele viveu. Então, assim, a pessoa que, mesmo limitada por doença, por idade, ou pelo tempo, tem que encontrar um modo de servir, seja escutando, rezando, orientando, sorrindo, porque isso transforma o pouco em muito. E aí, Padre Fausto termina com uma quarta atitude que a gente deve ter, que é descobrir o sentido vocacional da nossa limitação, sabe? Que às vezes, né, a gente fala, se eu tivesse assim, se eu não fosse doente, se eu morasse em tal lugar, se eu tivesse tal dinheiro, se eu viajasse para não sei para onde, se eu não fosse casado, se eu fosse casado, enfim, né? A gente sempre tem essas expressões, mas a gente tem que ter em mente uma frase que São José Maria dizia, né? Deus dá agora o que você precisa para que você se santifique. Então você tem que viver o momento presente de acordo com a sua realidade e se santificar. Então, assim, o sorriso de quem sofre com serenidade evangeliza mais do que as pessoas que são plenas, entende? Então, o padre Francisco Faus conta que o próprio São José Maria, enquanto ele era diabético, debilitado, estava bem ruim aqui em Roma, ele sorria mesmo com dor, para tornar a vida mais leve para os outros. Ele se doava. Então, as limitações não são definições. Elas são no sentido de que elas podem nos definir, mas no sentido de que isso faz com que a gente trabalhe com humildade e se e consiga, né, evangelizar por conta até dessa nossa limitação, sabe? Então, assim, Deus não pede que a gente seja perfeito, mas que a gente seja fecundo com o que nós somos. Ele não pede que a gente finja ser outra pessoa. Ele pede que a gente aceite a ser o que ele
sonhou para nós, sabe? Então a gente tem que entender que limitação não é pecado, que Deus nos educa com essa forma para sermos mais humildes, para sermos mais fiéis, para superar, para nos dar a virtude da fortaleza. E a gente tem que santificar a nossa vida. Então a gente tem que sim rezar no sentido de falar: Senhor, fazei-me de mim o que quiserdes com o que eu sou. Vamos refletir sobre isso e tenha um ótimo dia e te espero no próximo capítulo.